Bom dia a todos. É com muito gosto que vos dou as boas-vindas ao webinar de hoje sobre APIs de rede como motor de inovação global. Este webinar é organizado pela APDC em parceria com o MEL, a quem desde já agradecemos a hospitalidade e o acolhimento nas instalações no showroom do MEL para organizarmos este evento. Connosco, nós antes de falar com quem é que estamos, hoje vamos falar de quê? Vamos falar de APIs de rede. E o que é que são APIs de rede? São interfaces de programação que permitem, de alguma forma, de programação de aplicações, não é? Que permitem, de alguma forma, de que os diferentes sistemas e as plataformas comuniquem entre si de forma automatizada, segura e eficiente. No fundo, aquilo que vamos procurar explicar é como podemos tirar mais proveito das redes de telecomunicações, porque estas APIs possibilitam que terceiros, como developers, como empresas tecnológicas, como vários parceiros de indústria, de alguma forma possam aceder a funcionalidades da rede e a construir novos serviços a partir destas. Portanto, este novo modelo abre caminho para uma rede mais inteligente, uma rede também muito mais aberta e integrada, potenciando não só a inovação, a eficiência, mas também a criação de valor para múltiplos setores. E connosco, então, reunimos hoje um conjunto de especialistas que nos vão falar sobre este tema, sobre o facto de a padronização e a programabilidade das redes se tornarem fatores decisivos para permitir escalar estas soluções e acelerar a transformação digital, que é essa a missão da APDC, não é? Contribuir para a aceleração da transformação digital da economia e da sociedade. E, portanto, durante esta manhã vamos falar vamos ouvir primeiro uma intervenção do Marco António Silva, que se vai seguir a mim, que é o National Innovation Officer da Microsoft. E depois teremos um painel de debate que vai ser conduzido pela minha colega Cindy Berardo, que fará a apresentação de quem são os oradores do painel de debate. Eu convido todos os participantes que se juntam a nós que possam colocar as suas dúvidas e questões e ter comentários utilizando a funcionalidade do chat ou da Q&A ou PR, depende da versão que vocês têm instalada, portuguesa ou inglesa, da vossa aplicação, do vosso Teams, mas que possam utilizar para fazer os vossos comentários. Nós, ao longo, sempre que tivermos tempo, vamos passar essa informação para a moderadora, para a Cindy, e oportunamente ela fará essas questões também no painel de debate. Portanto, o Marco António Silva vai-nos abrir então este webinar com uma visão estratégica sobre os agentes de inteligência artificial e a nova economia das infraestruturas digitais. Portanto, convido já o Marco para se juntar aqui a mim. Bem-vindo, Marco, muito obrigada. Não há palmas, portanto, eu faria palmas para ti. Anda. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. Então, olha, dou-te o palco. Obrigada. Ora, antes de mais, um bom dia a todos os presentes e remotos, e é um gosto estar aqui a falar sobre um tema que eu acho que vai transformar, e está a transformar já, esta economia. Ora bem, aplicações, o meu nome é Marco António Silva, muito rapidamente, sou o National Innovation Officer da Microsoft aqui em Portugal e também sou um arquiteto de soluções cloud aqui para Portugal e não só. Ora bem, falar sobre o tema que nos traz hoje aqui. E, efetivamente, há dois mundos que têm vivido em conjunto ao longo do tempo e da criação de todas as aplicações que nós conhecemos hoje em dia, tanto para facilitar a nossa conectividade via as redes móveis que nós temos hoje em dia e fixas que permitiram construir toda a economia de aplicações que nós temos agora, mas também um mundo de developers, de pessoas empresas que estão a construir as aplicações, que hoje em dia estão a migrar para um paradigma muito mais ligado que algum dia tiveram, para um paradigma cloud, e que, com isso, cada vez mais juntou-se, então, estes dois mundos. Por isso, as aplicações modernas que nós hoje temos que considerar são aplicações que são altamente conectadas, que estão dependentes dessa conectividade. Ora bem, isso quer dizer que as ferramentas que nós tínhamos normalmente para construir estas aplicações está também a evoluir. Nós temos que hoje dar a estes developers, aos criadores dessas aplicações, melhores ferramentas, mais poderosas para construir mais e melhores aplicações. Esta nova geração de aplicações tem que se tornar, e está-se a tornar, cada vez mais aware das necessidades que o cliente tem e que a rede tem disponível para conseguir conjugar os dois mundos. E é aqui que a revolução se instala e sem dúvida, o tipo de workloads, o tipo de soluções que nós conseguimos construir passou a ser muito mais poderoso com base neste novo paradigma. Então, vamos entender o que é que isso significa. Isso significa que hoje, se olharmos para as capacidades
que um operador consegue entregar a esta equipa, a este ecossistema de criadores de aplicações, passa desde entregar as novas capacidades que está a desenvolver, temos andado a evoluir várias gerações de capacidades móveis com muitas features, no fundo, que as aplicações têm tirado partido. O 5G foi o mais recente tema de evolução na rede móvel, por exemplo, mas essas capacidades também trazem, e é uma revolução que tem acontecido, muitos dados, muitas outras funcionalidades dentro da rede que agora o operador tem capacidade de controlar e tem capacidade de entregar essas capacidades às aplicações. Os criadores das aplicações, o que é que estão habituados a usar? APIs. É assim que nós interagimos com o mundo, vamos ter com uma interface que tem funcionalidades e interagimos com essas APIs e chamamos essas APIs para integrar, seja o que for de lógica de negócio, também devia ser, é o melhor, é o mais próximo para este ecossistema de developers, estar perto das funcionalidades do operador, da rede, que também usa, via essas APIs. Então, esta integração da aplicação com a rede, com as capacidades do operador, é feita via estas APIs. Então, esta transformação para o mundo digital, digamos assim, das aplicações e da rede, que ambas já estavam a evoluir nessa direção, precisa de alguns standards, precisa de ser algo governado. E a realidade é, temos que pensar, e estamos a pensar até bastante bem, há aqui duas entidades, no fundo, a Câmara e a GSMA, que estão a colaborar e estão a construir a forma de construir estas APIs com base nos use cases. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos a centrar-nos nas aplicações e de pensar assim, ok, e claro, nas capacidades que estão disponíveis, e dizer, ok, vamos juntar estes dois mundos e construir então uma API global, uma forma de definir estes use cases de forma global, mais ou menos standardizada, que esta comunidade de developers consiga passar de operador a operador e contar que já estão lá as mesmas capacidades disponíveis de uma forma uniforme e, com isso, vamos conseguir, efetivamente, chegar a todos, no fundo, conseguir construir a verdadeira API universal para conectar todas estas aplicações a todos os operadores. É um problema complexo, mas que está a nascer de forma colaborativa e iterativa, de uma forma muito interessante. Porque, e volto ao ponto que pus no início e que sublinho mesmo, é focado nos use cases. Que use cases é que conseguimos construir em cima deste tipo de APIs? Eu acho que isso é mesmo o cerne desta colaboração e desta questão. Isso quer dizer que existe agora uma comunidade bastante grande de developers no mundo inteiro que estão a construir estas aplicações e que, ao construir estas aplicações, têm ou estão habituados a fazer algumas integrações de forma natural com estas APIs. Quer dizer, falar com o operador devia ser, de mesma forma, bastante natural. Mas eu acabei de vos dizer, temos um mundo inteiro, com diferentes operadores, a colaborar para construir estas APIs. Também já vos dei aqui uma dica, não é? Que estamos aqui um consórcio que está a tentar standardizar um pouco isto, que ajuda muito. Isso é onde os operadores estão a colaborar. Os operadores todos estão a se juntar para seguir estes standards e construir as coisas de forma a que não temos 50, 100 APIs diferentes para fazer exatamente a mesma funcionalidade, que seria um pesadelo e que, na minha opinião, iria matar todo o potencial que poderíamos tirar desta abordagem. A Microsoft também viu esta necessidade como uma oportunidade para ajudar. Porquê? A Microsoft já tem uma comunidade bastante grande de developers, um software house, que na realidade produz software, mas produz peças, frameworks para developers. Temos uma comunidade do nosso lado. Temos uma cloud que integra, que está globalmente disponível. E então, também nós colaboramos nesta economia, nesta construção deste potencial, na materialização deste potencial, fornecendo uma ligação entre esta comunidade de developers e a comunidade dos operadores que estão a fornecer as funcionalidades, segundo estes standards que estão a ser construídos colaborativamente. Então, se vocês pensarem nisto, existe então aqui uma layer no meio de todas as aplicações e todos os dispositivos que estamos aqui a tentar construir como developers para potenciar use cases. No meio existe então uma camada de integração que permite
aos developers chegarem facilmente aos operadores que fornecem os serviços de API para, neste caso, o utilizador final, que é o utilizador da minha aplicação, e estou-me agora a centrar como developer. Eu agora, como operador, também tenho uma forma de conseguir publicar as minhas APIs, chegando ao ecossistema, fazendo tap, não é? Chegando diretamente ao ecossistema de developers que estão disponíveis no Azure. Então, esta peça no meio, esta peça que está aqui no slide, é o Azure Programmable Connectivity, o APC. Então, o APC é uma abstração de todos os operadores, segundo o standard e a adoção que está a ser feita por esses mesmos operadores, e também uma forma de integrar os operadores integrarem essas APIs diretamente numa única interface e depois também a própria Microsoft fornecer também algum apoio a esta comunidade de developers para conseguirem implementar estes use cases. Por isso, juntamos tudo isto num único ponto e permite também resolver o problema, que é um desafio, em que eu, como developer, tenho agora uma aplicação globalmente distribuída, que tem várias geografias, que tem vários operadores em cada geografia. Como é que eu vou fazer para integrar tudo isto? Eu teria que fazer, então, como é que tinha que ler a documentação e ver onde é que estão os endpoints e as credenciais e tudo mais para o operador A, depois para o operador B, e agora consegui estar em 2 continentes, e depois ainda preciso de um terceiro continente, tenho que fazer um operador C, e agora consegui chegar a uma distribuição global. Em vez disso, pensem que existe ali uma peça no meio com a qual eu tenho que integrar, que me fornece todas as funcionalidades de forma unificada, e eu só tenho que, por configuração, vou trabalhar com estes operadores e fazer as integrações quase seamless, só por configuração, e mais do que isso, tenho uma única credencial para chegar a todo lado, que essa é que é a grande vantagem. Eu não tenho que andar agora a cadastrar-me com os diferentes operadores, com os diferentes APIs, para conseguir depois também ter billings, até porque como é que eu depois vou ter que depois pagar estas utilizações de APIs a cada um dos operadores separadamente. A coisa fica muito mais complexa desta forma. Então, o APC resolve também este problema. E eu falei do problema de billing exatamente porque acho que é um dos temas onde, se eu já estou a desenvolver aplicações cloud, eu já tenho um billing montado para a minha aplicação. A minha aplicação provavelmente tem workloads que estão a correr na cloud, no Azure, e se vocês pensarem bem, a minha aplicação agora faz chamadas ao APC, o APC vai fazer chamadas ao endpoint vai rotear chamadas para o endpoint do operador, que seja o operador A ou B que está configurado, e com isto eu vou conseguir fazer o metering, no fundo, destas chamadas e depois fazer o chargeback, neste caso, à conta do utilizador. Já está tudo montado e vocês conseguem ver facilmente. Isto facilita-vos não só a integração, a chegada à comunidade, mas, acima de tudo, também a parte de billing de uma forma muito simples. Isto é uma construção algo iterativa, também a própria definição dos use cases e a implementação do standard está a ser construído, passo a passo. Por isso, essa construção iterativa começou focada em 3, digamos, use cases, ou três funcionalidades base, que são estas 3, mas já temos também outras já em pipeline, tal como a Câmara a Câmara que está a fazer alguma releases cada 6 meses, quase, de novos use cases, implementações mais maduras, outras de visão, e nós também estamos a tentar acompanhar isso. Por isso, SIEM Detection Swap é um dos casos que já está disponível. Se vocês usassem o Gateway, já conseguiriam integrar cross todos os operadores que estão disponíveis, conseguiriam integrar este use case de forma seamless. Também conseguiriam, se quisessem, e já vou falar de alguns casos práticos disso, também conseguem fazer a verificação do número de telefone, isto para evitarmos as mensagens que recebemos de Second Factor Authentication, depois temos que
copiar, é mais um passo na nossa autenticação. Se eu tiver num dispositivo verificado que implemente isto, não preciso me preocupar com essa parte, a própria aplicação consegue fazer isso sozinha, é menos uma dor de cabeça. E claro, o terceiro caso que eu estava a falar, Device Location Verification, para conseguirmos verificar efetivamente a localização daquele device. Isto para cenários financeiros é bastante interessante. Eu consigo saber que efetivamente eu estou em Portugal a fazer uma transação cá e não estou, e o meu device não foi clonado, copiado, até mesmo roubado para outro e a ser utilizado por outras pessoas que não tenham tão boas intenções com a minha conta como eu tenho. Depois, outra forma também que acho que é importante falar, isto mais para a comunidade de developers. Como é que vocês depois conseguem integrar isto? Uma vantagem também que a Microsoft tem de ser uma software house e habituada a trabalhar na comunidade de developers é nós produzimos frameworks e SDKs, Software Development Kits, para que os nossos developers consigam mais facilmente e mais rapidamente integrar tecnologias que estão a ser fornecidas. Por isso, nós hoje, se quisessem out of the box, sem mais nada, conseguiam utilizar os SDKs .NET e Python em C# para .NET, C# e Python para integrar o APC, as APIs do APC, e também estamos a trabalhar em Node JavaScript para release. Mas, independentemente de estarem a utilizar um SDK, podem sempre, se quiserem usar Rust ou se quiserem trabalhar em Go, que ainda não tenham um SDK, temos já disponível a REST API, por isso conseguiram fazer pedidos REST e conseguiram integrar em qualquer linguagem, por isso já está estruturado para facilitar tudo isso. E não é só de futuro e potencial e de uma API que está disponível que vos trago, posso-vos trazer também alguns casos de uso concretos. A Itaú é a maior instituição bancária do Brasil e provavelmente da América Latina, e começou exatamente a tirar partido destes use cases que são muito interessantes para validação e criar mais segurança nas suas aplicações, detectar antifraude no seu sistema, usando APIs de rede que estão disponíveis via o APC, e isto aqui acho que alguns destes casos de uso de segurança e a regulação que existe no setor bancário e a necessidade e o perigo, no fundo, que todos nós temos, queremos preservar o nosso património, acho que é muito direto, e foi a Itaú pioneira a trabalhar exatamente essa área. A Nagra também, para quem não conhece, é um dos maiores media entertainment platforms e não só, também faz sistemas de proteção de rede, segurança, estão focados em vários setores. Um dos setores que eles têm uma aplicação que é o Scout, Nagra Scout. Nagra Scout fornece uma proteção à rede de casa do seu cliente, no fundo, quem faz a implementação do Nagra Scout, e eles fizeram exatamente o uso das capacidades do operador para, quando eu adiciono um novo dispositivo, também poder utilizar estas APIs para entender se houve uma troca do SIM cards, quer dizer que alguém está a tentar entrar com um dispositivo verificado onde não devia, que é em minha casa e na minha rede, e tentar fazer alterações. Por isso, conseguiram aumentar o portfólio de segurança utilizando um use case muito claro de SIM swap detection e detectar essa fraude. Existe uma deep tech company bastante interessante para quem gosta, quem me conhece sabe que eu gosto muito do mundo de computação gráfica e de hologramas, criou uma aplicação, a Matsuko tem uma solução para videoconferência usando hologramas. Trazer um holograma à frente da pessoa, claro, com óculos de realidade virtual ou realidade aumentada, mas tem esta aplicação disponível em várias plataformas, e também eles estão a usar APIs de quality of service para tentar melhorar a performance, porque transmitir um holograma é uma coisa complexa, com vídeo com alta resolução, e pedir otimizações da rede para que a chamada seja feita com a melhor qualidade possível é uma negociação muito interessante que pode acontecer entre a aplicação, que está à frente do cliente, e
neste caso, o operador, que está a fornecer parte da experiência, que está a fornecer a conectividade e entregar o que é necessário para essa conectividade ser eficaz. Por isso é muito interessante ver empresas de Deep Tech com um alto nível de inovação também já adotar isto, que é mais um check de que isto é muito importante para o desenvolvimento e a inovação das aplicações futuras, da nova geração e da nova economia. Para quem também possa não conhecer, a Summit tem uma plataforma que é o Audience. O Audience é uma plataforma de visualização de eventos ou transmissão de eventos em 360 graus. Isso uma capacidade de fazer live streaming de eventos ao vivo, seja musicais, seja desportivos, seja o que for, passando uma experiência de 360 graus. É uma coisa tem uma resolução bastante grande, que tem umas necessidades para transmitir em live e uma carga no operador que são grandes e que podem muito bem ser otimizadas e negociadas entre a aplicação e o operador para dar a melhor experiência ao utilizador. Por isso, mais uma vez, estamos a falar de utilização destas APIs para melhorar drasticamente a experiência e até mesmo para poder, em certos casos, viabilizar uma experiência razoável que de outra forma, se fosse só generalizada, não seria tão boa. Por isso, temos muitas capacidades já concretas para resolver problemas de segurança, de qualidade de serviço e para aumentar a forma como nós, utilizadores finais das aplicações, estamos a tirar partido dessas aplicações e nós, developers, também estamos a conseguir dar melhores experiências e aumentar o valor que estamos a entregar. Mas esse valor, hoje em dia, não pode ser de todo, que são capacidades, são novas ferramentas que estão disponíveis na rede, não pode ser de todo afastado da grande transformação que existe, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial veio para mudar o mundo, está a mudar a todos os dias, já nem digo todas as semanas ou todos os meses, todos os dias vemos coisas novas a acontecer e, se calhar, a nova fronteira que vem dessa inteligência artificial é tudo o que é os agentes, o mundo dos agentes, o Agentic AI, também é conhecido como Agentic AI. Esse mundo, acho que e para quem possa não conhecer a capacidade de um agente, eu faço só um resumo em 3 pontos. A diferença entre um agente e, se calhar, um chatbot que vocês estão habituados a ver é que um agente é capaz de ter uma capacidade chamada reasoning. Ele é capaz de explicar o plano de como fazer algo. E para fazer esse plano, ele diz, eu tenho aqui um processo, eu conheço o processo, tenho aqui um conjunto de capacidades e vou otimizar a execução do meu objetivo, que foi como foi pedido pelo utilizador, faz isto. Então para fazer isto eu tenho que primeiro chamar uma API X, depois tenho que chamar uma API Y, tenho que ir buscar esta informação e preciso perguntar isto ao utilizador. E planeia isso e depois começa a fazer. Então vou chamar a API, depois vou chamar a outra, depois vou buscar esta informação mais ali e depois ainda tenho que fazer uma pergunta ao utilizador antes de compor a resposta. E estes 3 pontos, capacidade de reasoning, ir buscar informação e tomar uma ação, é a diferença entre um chatbot normal, onde eu só estou a fazer perguntas e respostas e a coisa está ali um bocado fechada naquele contexto. Ele consegue fazer mais do que isso. Nós estamos a ver cada vez mais até os próprios chatbots a ficarem mais inteligentes, com mais capacidade. Isto está a desbloquear um ROI incrível que antes não existia nas próprias aplicações. As aplicações hoje conseguem, e estamos muitas vezes a falar, agora eu sinto que tenho um assistente muito melhor comigo aqui no computador, já me ajuda a resumir documentos, já a mostrar informação. Pronto, já estou completamente habituado a usar este assistente que eu tenho comigo. E esses casos, esse aumento de produtividade de cada um de nós é cada vez mais potenciado quanto mais capaz seja o agente de fazer certas coisas e não só de me dizer mais ou menos e responder-me a perguntas e me dizer mais ou menos como é que as coisas são feitas. Ele tem que ter capacidade de tomar as melhores decisões. E se nós lhe dermos as melhores APIs, vamos começar a ver mais use cases a crescer em cima disso. Então, os use cases que estamos aqui a falar são use cases como na indústria, por exemplo, de viagens. Nós conseguimos perfeitamente criar agentes que consigam tratar de todos os problemas de booking de viagens, de mudanças de itinerários, de voos cancelados, de todos esses problemas podem ser resolvidos, como processos internos de onboarding de clientes,
criar experiências personalizadas ao utilizador, no fundo até mesmo onde dói mais, se quiserem, que é quando nós estamos com um problema no Customer Support, podem ser muito transformadas por agentes, e tudo o que tem a ver com entender, processar e tomar decisões com base em dados é exatamente o que a inteligência artificial está mais habituada a fazer. E reparem que estes use cases são bastante genéricos, são para todas as indústrias, para todas as aplicações que podem ter a partir disto. E estamos a falar de evoluir de um mundo dos LLMs, não é? dos GPTs, dos chat GPTs e outros, em que eu consigo lhe dar documentos, dar-lhe perguntas e ele resumir-me, classificar-me, dar-me ali algum insight. Não é um agente quase, é um chatbot. Evoluir para cenários de agentes um bocadinho mais complexos, conseguem ir buscar informação ou até mesmo tomar pequenas ações, para eventualmente as nossas aplicações serem sistemas multi-agentes, onde uns agentes falam com outros agentes, colaboram todos para conseguir fazer coisas ainda mais complexas, do que um agente sozinho não consegue fazer, o outro também não consegue fazer sozinho, mas tal como nós, quando de vez em quando temos um problema difícil, criamos um grupo chat no Teams e começamos todos a falar uns com os outros para tentar encontrar uma solução, eventualmente vamos ter estes agentes todos a fazer isso. E esse agente, agora que vos mostrei mais ou menos o que é que este agente é capaz de fazer, as coisas que ele é capaz de fazer são um bocadinho de tudo, desde ir pesquisar informação à internet. Okay? Temos uma ferramenta para isso. Gerar código para fazer qualquer coisa, fazer um cálculo de alguma coisa, ou até mesmo ter uma calculadora lá. Estas ferramentas vão sendo criadas como tools mesmo, como um canivete suíço que a gente pode depois usar para construir, e dentro desse canivete suíço vão estar, nesse futuro, as APIs de rede. Porquê? Porque essas APIs de rede fazem parte das capacidades que a gente tem que pensar e planear para tornar essa experiência verdadeira. Por isso, eu preciso fazer a verificação do utilizador. Está ali, do device do utilizador. Está ali a API para fazer isso como parte de todas as APIs e, na realidade, o futuro para estes agentes, para a utilização da inteligência artificial, e as duas transformações que estão a acontecer ao mesmo tempo, é olharmos para as APIs de rede como capacidades disponíveis para a aplicação tomar decisões, para a aplicação ir buscar contexto, preciso de informação, preciso de tomar uma ação, preciso mudar ou pedir a mudança da qualidade de serviço que está a ser dada neste momento para me focar para o streaming, por exemplo, estávamos a ver esses casos. Todas estas decisões são mais uma peça disponível, como será a peça de vai ao Bing fazer uma pesquisa de informação, ou faz uma conta, ou gera-me um bocado de código. Todas essas coisas vão fazer parte do toolset. O resto, nós já estamos habituados a ver, é a parte da memória, é a parte efetiva de correr a ação, ou então a parte de planeamento que eu vos estava a falar. Convido-vos a lerem um pouco mais sobre estes temas todos. Convido-vos a verem um pouco mais sobre a APC. Existe muita informação, está bastante bem documentada a API, e também vos convido a darem alguma vista de olho a algumas destas frameworks de criação de agentes, se ainda não o fizeram, porque são mesmo transformadoras e há aqui muito, muito poder para revolucionar a economia. Muito obrigado. Cindy, viva! Obrigada. Nós, Marco. Muito obrigada. Muito obrigado. É sempre um gosto ouvir alguém que fala com entusiasmo e paixão daquilo que faz. Obrigado. E diria que foi aqui uma verdadeira aula que tivemos logo para começar bem este webinar. Convido agora a sentar-se aqui nesta cadeira, por favor, que é para chamar os próximos convidados que vão fazer parte deste painel consigo. Então, a nossa conversa segue com o painel APIs de rede para competir e inovar no mercado digital. Para além do Marco António Silva, temos então connosco o Carlos Bossa, diretor de Engenharia de Operações da Rede Mel, que convido para se sentar aqui, por favor. Um aplauso para ele. Obrigada. Luís Moreira, CTO da Pluggable AI. Luís, junte-se aqui a nós, por favor, sente-se aqui nesta cadeira do meio, por favor. E temos também o Paulo Rego, diretor de Produto e Pré-Venda da Mel Empresas. Obrigada.
Bom, e nesta introdução que tivemos nesta manhã, deu para perceber que as APIs vão ter aqui um verdadeiro impacto em vários dos nossos setores, como a banca, ou o retalho, ou até mesmo o entretenimento, naquilo que foram os casos também falados pelo Marco António. E eu começaria precisamente pelo aquilo que é o mais simples e o mais óbvio e que nem toda a gente entende, aqui para o Carlos. Carlos, o que são, afinal, APIs standards ou abertas e como se relacionam com as redes móveis de nova geração, como o 5G? Eu começava por recordar. Tudo isto nasce quando isto era um telemóvel. Hoje isto não é um telemóvel. É um supercomputador. É o nosso assistente pessoal. O que quer dizer que as redes de telecomunicações tornaram-se em redes de comunicações eletrónicas e, através deste dispositivo, a rede de comunicação eletrónica passa a fazer parte da vida de cada um de nós. A ida ao banco, a ida às finanças e tantas outras interfaces pessoais e presenciais que nós tínhamos, transformaram-se numa interface através deste dispositivo. O que quer dizer que a rede passou a estar a deter todo um conjunto de informação que outrora não tinha quando apenas fazia chamadas de voz. Automaticamente, estas redes de comunicação eletrónica, as redes de telecomunicações tradicionais, passam elas próprias também a ter uma arquitetura diferente, exatamente por passarem a ser uma rede, chamemos-lhe, informática. Todos estes dados, para serem acessíveis e serem utilizáveis à escala mundial, têm que estar altamente normalizados, porque não se pode fazer desenvolvimentos em soluções de nicho. Não teria necessariamente utilização, não teria utilidade. Por exemplo, a banca cada vez é mais internacional. Portanto, não fazia sentido eu lidar com a banca em Portugal de uma maneira diferente que lido com a banca em Espanha ou em França. Portanto, a standardização da forma como os dados existem na rede e a forma como eles são expostos para a rede é fundamental sob dois aspectos. O primeiro é os dados estarem num formato que permita aos developers desenvolver as aplicações sem o esforço de preocupação com a qualidade dos dados e a própria estruturação dos dados. E o segundo, que é muito mais importante e que é bom que se fale, que é toda a questão de consentimento. Nós precisamos ter o consentimento de cada um de nós para que esses dados sejam utilizáveis. E eu posso dar o consentimento do meu dado ao meu banco para uma transação específica e posso não querer dar esse mesmo consentimento para outra transação específica. Portanto, existe aqui todo um mecanismo de consentimentos que é brutalmente complexo, mas fundamental para o sucesso desta operação. Isto tudo para dizer o quê? O papel do operador, neste caso, é criar o campo liso, plano, perfeito, para que os developers possam, em cima de dados perfeitamente standardizados, em qualquer parte do mundo, em qualquer linguagem, poderem desenvolver uma aplicação. Obrigada. Eu ia agora para o Paulo, porque falou-se aqui de standardização, consentimento, de criar este campo liso e recentemente a Mel Empresas promoveu o 5G API Sprint. Pode explicar-nos brevemente em que constituiu? O 5G API Sprint foi eventualmente o primeiro projeto que existiu em Portugal de inovação dedicado às APIs de rede. A Mel Empresas expôs aquilo que são os seus recursos da rede para que as empresas, os developers, os pudessem utilizar no desenvolvimento das suas aplicações, integrando os seus sistemas, as suas plataformas, aquilo que fazem para os seus clientes. O desafio era simples, era que de facto fosse integrada uma ou mais APIs disponibilizadas numa aplicação já existente ou num protótipo de uma nova aplicação e que o foco da nossa avaliação seria de que forma é que essa integração nos iria garantir mais usabilidade, mais segurança e maior experiência do cliente. Portanto, nós lançámos o desafio na Web Summit em 2024, em novembro. Concorreram cerca de 22 empresas, das quais nós selecionámos 8 finalistas e desses 8 finalistas, depois da análise que fizemos, saíram
as 3 empresas vencedoras. Curiosamente, uma das empresas vencedoras está aqui representada pelo Luís Moreira, da Pluggable AI, que desenvolveu, de facto, uma solução que revoluciona, de certa forma, aquilo que é a interação, o engagement entre as marcas e os fãs, porque mede a ligação emocional que existe entre ambas, com recurso, naturalmente, a outras coisas, como a AI, os próprios sensores de smartphones, mas também com recurso àquilo que são as nossas APIs de redes de localização disponibilizadas. Tivemos depois, e para terminar, mais 2 soluções vencedoras, da Aircom Link e da NT Data, e essas sim focadas naquele que é o vetor mais comum hoje em dia, que é o vetor da segurança, e, portanto, usando as APIs para prevenção de risco bancário ou para prevenção de fraude bancária. Muito obrigada. Eu agora passava ao Luís. Já foi dado aqui um pequeno spoiler do que é a Pluggable AI, mas pronto, foram realmente um dos grandes vencedores do 5G API Sprint. E eu pedi então ao Luís que nos explicasse a vossa solução e que APIs de rede é que são integradas. Muito bem, obrigado desde já pelo convite. Já foi feito um resumo muito bom, mas para dar aqui um bocadinho de detalhe adicional, nós, Pluggable AI, portanto, somos uma startup que se está a desenvolver na bela cidade de Braga. Aproveito já o convite para visitarem. E o nosso objetivo foca-se em revolucionar e criar uma nova era de fan engagement para os fãs, para as marcas, para eventos em geral. E para isso nós desenvolvemos uma solução, uma tecnologia que nós chamamos o Fan Meter, o medidor de fãs, cujo o objetivo principal se centra na medição de ligações emocionais com aquilo, entre adeptos e com aquilo que eles estão a viver, seja um jogo de futebol, seja um jogo de basquetebol, um evento musical, um evento cultural, dá para aplicar em diferentes áreas. E para isso, portanto, ao longo do evento, nós recorremos única e exclusivamente a um smartphone e à inteligência artificial, e com base nos dados não intrusivos do smartphone. Isso é muito importante para nós. Portanto, os dados que nós recebemos não nos permitem sequer identificar quem está do outro lado. Portanto, com base nesses dados e nos modelos de inteligência artificial, conseguimos estimar aquilo a que nós chamamos um score de engagement. E no decorrer do evento esse score vai sendo estimado e no final do evento o utilizador, o participante que tiver o score mais elevado é eleito o Fan of the Match. Assim como existe o Man of the Match, numa partida de futebol, o melhor jogador, nós elegemos o melhor fã. O fã que esteve ali a apoiar, que vibrou mais com a equipa, que puxou mais pela equipa, que celebrou cada golo com muita emoção. E esse fã depois recebe prémios, recebe rewards que são atribuídos pelas marcas e é esse o jogo de negócio aqui envolvido. Porquê é que este programa nos chamou a atenção? Por causa de uma particularidade da nossa tecnologia, porque ela pode ser aplicada em eventos georrestritos ou também dá para ser aplicada em eventos que não são sequer georrestritos, são abertos, digamos, à comunidade, não estão limitados a uma geovedação, digamos assim. No caso de eventos georrestritos, nós de facto temos de aceder a um sensor adicional do nosso smartphone, que é o sensor de GPS, para aceder à informação de localização de cada utilizador. E isso pode trazer limitações, nomeadamente o facto de estarmos a utilizar um sensor adicional pode impactar também a utilização de bateria do dispositivo, não é que seja significativo, mas pode impactar, mas essencialmente pode existir aquilo a que se chama o GPS spoofing, que é, digamos, a alteração dos dados GPS reais, ou seja, pode existir, digamos, algum hacker que possa tentar simular que está dentro de uma geovedação definida e afinal não está, e dessa forma conseguiria tentar participar no Fan of the Match. E, portanto, por uma questão de segurança e recorrendo a estas APIs de rede que falámos há bocadinho, nomeadamente nós integramos 2 APIs, que foi a Location Retrieval e a Location Verification. No caso da Location Retrieval, ela permite-nos então aceder às coordenadas de latitude e longitude de um dado dispositivo. No caso da Location Verification, ela retorna-nos se aquele dispositivo se encontra dentro da geovedação que está definida. E, portanto, isso oferece-nos aqui outras capacidades, nomeadamente a parte da segurança, que já foi aqui bastante referida pelo Marco há bocadinho, porque
ao utilizarmos estas APIs, requeremos aqui alguns passos de autenticação e, portanto, os dados que vamos ter, portanto, deixamos de usar o sensor de GPS e podemos recorrer a estas APIs para ter informação sobre a localização do dispositivo do utilizador. E, portanto, é de extrema mais-valia este tipo de APIs. Nós aplicamos neste sentido no mundo do Fan Engagement, mas estes exemplos podem ser aplicados em outras áreas, como o Marco referiu há bocadinho. Boa. Obrigada. E obrigada pela segurança que dá também aos fãs do gaming e do desporto. E por falar em gaming e desporto, eu agora fazia a pergunta aqui ao Marco: porquê que as APIs de rede standard são consideradas um game changer? Ora bem, eu na introdução estava a tentar exatamente passar essa imagem, que é, nós estamos a viver, se calhar, um maior momento de transformação de tudo, da economia, do potencial tecnológico que existe, com vários fatores. E isto só acontece porque em todos eles está a haver, efetivamente, game-changing technologies a ser adotadas. Dei-vos exemplo de duas que se podem juntar muito bem. A nova geração de inteligência artificial e as novas capacidades que existem na rede, mas a realidade é, este ecossistema entre aplicações e rede já é essencial há imenso tempo. Só não estava era desbloqueado todo o potencial de começarmos a tirar partido dos dados que estão disponibilizados pelo operador e que existem dentro da rede, dentro da tecnologia que está por trás da rede, para conseguir fazer funcionalidades ou meta-funcionalidades dentro da minha aplicação. Por exemplo, o Luís estava a dizer muito bem, eu consigo fazer batota, no fundo estamos a falar dos batuteiros, para dizer, eu afinal estou num sítio onde não estou. Mas não consigo dizer ao operador e fazer batota com o operador, porque o operador não é batuteiro, é certificado, é confiável. Estávamos a falar dos cenários de segurança. Nós temos andado a dar voltas só do lado das aplicações para tentar resolver o problema de garantir que uma pessoa é realmente aquela pessoa e que aquele dispositivo está verificado. Mas a verdade é que já existia dados na rede suficientes para fazermos isto. Qual era o problema? A aplicação não conseguia chegar lá. O operador até poderia ter todos esses dados e até podia fazer validação, mas não havia interface, não havia forma da aplicação tirar partido disso. Standardizarmos isso, e eu estava a dizer isso muito bem, o grande segredo é a standardização destas funcionalidades e o foco até nos use cases, porque hoje em dia, isto é tão bom que os use cases já existem, nós estamos só a ver quais são os mais prioritários agora, porque se fôssemos dizer, olha, vamos começar a fazer APIs, aquilo tínhamos trabalho para muito, muito tempo. A questão é mesmo tirar o máximo partido imediato dos melhores use cases para acelerar esta economia. Por isso, é um game changer, na forma como está a ser adotado, é um game changer pelo momento onde nós estamos, porque as necessidades já estavam lá. Nós já tínhamos, efetivamente, como aplicações, estas necessidades. Algumas delas fomos comatando, com algumas vulnerabilidades, o Luís deu um exemplo disso, e existem outros, em que tínhamos um bocadinho de mais segurança ou mais capacidade dentro da aplicação, mas agora vamos ter muito mais. Por isso, desbloqueamos este potencial, desbloqueamos a economia também de APIs e, espero eu, desbloqueamos também as novas capacidades dentro das aplicações para novos use cases, que é isso que nós queremos. O meu lado inovador não pode não falar disto. Isto, efetivamente, desbloqueia também mais cenários de inovação e mais use cases que não são só os que nós já temos dificuldade em ter. Contudo, eu acho que nós devemos nos focar-nos, primeiro, onde já existe a necessidade provada. E por isso é que eu gosto tanto da abordagem que está a ser seguida globalmente de encontrar os use cases, desenhar, standardizar, pôr em produção, disponibilizar e depois iterar mais. Eu gosto muito da abordagem iterativa exatamente por causa disso. Boa. Marco. Marco, na tua apresentação tu falavas nesta questão de standardização, de uniformizar, de irmos todos para o mesmo caminho, não é? E fala-me do papel da GSMA Association dentro disto que é a standardização. Ok. Pronto. Efetivamente,
criar, por toda a gente a remar para o mesmo lado, no fundo, a nível mundial em todos os operadores, não é uma coisa muito difícil, porque os operadores, vocês de certeza que não conseguem imaginar o cenário que vocês pegavam num telefone, metiam-se num avião e do lado de lá tinham que meter o telefone no bolso e arranjar outro porque não era standard o protocolo de comunicação, o telefone não funcionaria nos Estados Unidos ou não funcionaria no Japão, seria muito mal. Por isso já existe grande colaboração entre operadores para implementar tecnologia que seja adotada de uma forma uniforme. Contudo, é preciso alguém a manter o ritmo, uma entidade que não seja nenhum dos operadores, seja fora, externa, que consiga fazer isto. A GSMA está a fazer um trabalho exímio, na minha opinião, de não só catalogar e mostrar e trazer para cima os use cases mais interessantes, porque está a falar diretamente a linguagem dos operadores, mas também está a entender o lado das aplicações e está a tentar criar esta ponte de uma maneira bastante interessante. Vamos nos focar então no que é que as aplicações conseguem tirar partido já, pôr esse use case na primeira wave e planear as waves seguintes, comunicar em forma de consórcio com os operadores e depois pôr os operadores também a trabalhar nessa direção. Por isso é, no fundo, aqui um timoneiro, digamos assim, do barco para manter o barco alinhado na ótica da standardização. E é aceito bastante bem por todos os operadores, exatamente porque está a fazer a missão da colaboração. Sem isso, voltávamos ao caso, ao exemplo que eu acho que seria chocante nós chegarmos a um outro país e não conseguimos usar o dispositivo da mesma forma que estávamos a utilizar aqui. Não era válido para fazer chamadas ou para se ligar à internet, como seria válido para a minha aplicação de um momento para o outro ter um comportamento completamente diferente ou até mesmo ser impossível por falta dessa standardização. Por isso, acho que é aí que estes consórcios funcionam e o potencial todo vem de exatamente disso. Obrigada, Marco. Enquanto tu falavas, eu estava aqui a prestar atenção ao nosso painel e todos concordavam e estavam aqui a abanar a cabeça, mas sobretudo talvez o Paulo e o Carlos que andam nisto há mais tempo. Desculpa, Luís, sei que também és um expert, mas a minha pergunta aqui para o Carlos tem havido uma evolução, claro, e que APIs estão hoje disponíveis, ou seja, dentro daquilo que é a evolução do catálogo? Hoje em dia as APIs estão disponíveis através do nosso portal, estão essencialmente, a ver se eu não falho nenhuma, estão essencialmente agrupadas em questões de localização e autenticação dos nossos utilizadores, que é a componente de swim swap, por exemplo, que é importante, que é uma forma de fraude de verificarmos que um determinado número não mudou de cartão, uma segunda via, há muito pouco tempo, que é uma forma de nós, digamos que, nós, salvo seja, o hacker, conseguir roubar a identidade de alguém, é conseguir pedir uma segunda via do cartão de alguém. Temos a parte 2, que o Luís já referenciou, que tem a ver com localização. E depois há uma que nós também temos que falar sobre ela, que é a questão da qualidade de serviço. Que é quando nós passamos, não do momento em que a rede dá dados, mas no momento em que nós permitimos que a aplicação crie interface com a rede, solicitando condições excepcionais à rede para implementar. O Marco também falou da questão da holografia. É um caso, nós fizemos, não foi há muito tempo, a transmissão do Estoril Open através de uma emissão em 5G, exatamente garantindo uma determinada qualidade que permite que aquela ligação seja feita através de uma rede móvel sem qualquer problema de qualidade. Portanto, estas 5 APIs que nós temos neste momento disponíveis, se não me falha a memória, estão neste momento disponíveis para os nossos developers, para as aplicações. O Marco focava uma coisa muito relevante, que é o problema aqui não é os use cases, porque toda a gente consegue colocar em cima da mesa milhentos de use cases. A questão é conciliar o momento em que as redes de comunicações eletrónicas, as redes dos operadores, estão a evoluir, que também estão-se a cloudificar, estão a evoluir, com o ecossistema que tem que ser criado de developers, que é algo que fica entre o operador e o utilizador. E a prioridade que neste momento, claramente, está ao nível das fraudes.
Nós estamos a falar muito da aplicação que o Luís falou, mas um grande push tem a ver com a fraude bancária, a autenticação da identidade da pessoa em si, porque nós não sabemos quem está do outro lado do telemóvel. E o Marco fez uma observação que acho que é de todo justa, que é o operador é uma entidade confiável para dar a garantia ao cliente que o operador não só está-lhe a dar um serviço de conectividade como dava outrora, hoje consegue-lhe dar um serviço que é de enabler de um conjunto de condições que ele vai precisar para aceder a determinados serviços, nomeadamente estes serviços de proteção. E ele conta com o operador, com a garantia que o operador é esse chão seguro para garantir esse tipo de serviços. E há previsto alguma coisa para um futuro próximo, em termos de releases? Brevemente eu vou passar a bola ao meu colega Paulo Rego. Brevemente haverá evoluções a esse nível. Paulo, já nos pode contar alguma coisa ou ainda estamos aqui no segredo dos dedos? Temos algumas evoluções, temos a formalização de produto off-the-shelf, de produto realmente com potencial e com características para poder ser utilizado por parte dos developers, porque aqui o Carlos falava dos desafios, e um dos grandes desafios, como em tudo nestas inovações, cria-se o hype de comunicação, mas depois da passagem do PowerPoint para a passagem dos use cases reais e do aproveitamento da tecnologia, vai sempre uma distância grande, e é uma distância que demora sempre o seu tempo a decorrer, e, portanto, não é algo imediato. O que nós estamos a fazer, enquanto Mel Empresas, é criar as condições para que esteja devidamente formalizado enquanto produto de acesso simples, simplificado, com disponibilidade para pilotos, com apoio do nosso lado, para que os developers possam sentir esse apoio que às vezes é preciso no arranque, porque eu acho que é fácil, e já temos muitas situações, em que é muito fácil perceber a mais-valia que estes recursos de rede trazem, porque permitem que muitas tarefas que hoje em dia implicam relação com o cliente, interações, passam a ser feitas de forma seamless, sem sequer que haja consciência que elas estão a acontecer, mas que por trás, em background, quando falamos de segurança, a segurança está garantida sem haver necessidade de mais códigos e mais SMS, está garantido by default, recuperando um pouco aquele conceito do passado, que eu acho que continua muito válido, que é a possibilidade que os developers e as software houses desenvolvam aplicações com o conceito de Security by Design, usando as APIs, que é muito diferente da Security by Design. Hoje em dia é muito raro nós vermos esse conceito em nível de hardware ser aplicado de forma consistente, sobretudo quando estamos a falar de mass market, e aqui é a possibilidade de garantir Security by Design, tirando um pouco esse ónus do consumidor, do cliente, ter que produzir uma série de operações. E já agora só Claro. e dando o exemplo do Luís. Falamos uma rede que disponibiliza dados, o Luís implementa uma aplicação, mas agora tem que haver na ponta o consumidor. Também tem que ser criado, porque sem haver o consumidor, isto depois começa a engasgar. Claro. Não anda, não é? Portanto, é este ecossistema que tem que ser mobilizado e que todos estes players, Microsoft, nós como operador, temos que levar para o mercado, levar para as pessoas, levar para as empresas as oportunidades, os ditos use cases, passarem a ser realidade que as pessoas valorizem. O consumidor tem que acreditar na bondade desta tecnologia, porque falámos há pouco, já não sei quem é que falou, penso que foste tu, do tema da gestão de conhecimento, de consentimento. Tipicamente, as pessoas hoje em dia sempre podem dizer não nestas coisas, dizem que não, só dizem que sim quando aquilo vai dar trabalho. E, portanto, as pessoas têm que acreditar que isto são temas que são metadados, mas vão ajudar-me a ter melhor experiência de cliente, mais usabilidade, mais eficiência e, sobretudo, mais segurança nesta fase. Isso também é o desafio das pessoas perceberem isso, porque senão isto depois fica um universo que não é transversal e perde um pouco o use case global que nós pretendemos que isto tenha. Portanto, a gente tem aqui um desafio, que é esta conversa tem que ser estendida a 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas têm que entender que este potencial existe, exatamente para fazer o que o Paulo estava a dizer. Eu estou interessado em que o meu banco disponibilize ao meu operador de telecomunicações o meu dado de localização, que se ele quiser utilizar esse dado para validar uma transação minha. Vamos a este nível de consentimento. Portanto, o utilizador, o cliente final, tem que estar consciente também, tem que aprender. Há aqui muita aprendizagem
de toda a gente para isto, para nós tirarmos o potencial disto, porque isto tem um potencial, em termos de sociedade, brutal. Lá está. É preciso haver aqui também umas formações de literacia no que toca a esta questão das APIs. Hoje em dia fala-se tanto de inteligência artificial e o que mais vemos aí são formações em literacia e inteligência artificial. Se calhar temos que começar a pensar seriamente também nesta questão das APIs. Não é só formação para as utilizar, Sim. É formação para as entender e perceber como é que aquilo é uma ferramenta para nós e não uma substituição de nós. Está aqui uma oportunidade. Temos que falar, MEL e APDC. As próximas formações em literacia em APIs. Mas falamos aqui muito dos use cases e eu voltava ali ao Paulo para perguntar que use cases já estão a ser explorados pela MEL Empresas e que setores podem beneficiar mais das APIs standard de rede. Ok, nós, como há pouco já referimos, e o Marco também na sua apresentação fez referência, estamos a dar agora os primeiros passos, apesar da informação já existir há muito tempo, mas estamos de facto a dar os primeiros passos no aproveitamento de todos estes recursos. E as áreas de segurança, validação de identidade, mas também qualidade de serviço, são aquelas áreas que neste momento estão a merecer maior tração junto dos developers, maior tração junto das software houses. Eu pessoalmente vejo que o setor da banca, da saúde, da mobilidade, são áreas onde estas APIs e estes recursos de redes podem ter uma percepção imediata de valor que puxe, porque não temos que obrigar, portanto, que causa essa percepção e que facilita a adoção. Nós, há pouco falámos da segurança e falámos até aqui de algumas APIs. Portanto, nós já temos hoje em dia, em pilotos e integração, software houses, as fintechs, que usam uma coisa muito básica, que é aquilo que penso que o Carlos falou há pouco, da API de Number Verification, de validação de número, para validar de uma forma seamless, mais uma vez o utilizador nem dá conta que isto está a acontecer, mas para validar que quem está a fazer aquela operação é realmente aquele cartão que pertence ao seu cliente. E há pouco falou-se também na API de SwimSwap, que é de um uso mais restrito, mas é extremamente interessante, porque a partir do momento em que, através dessa API, nós conseguimos detectar que houve uma mudança recente do cartão SIM daquele telefone, este risco pode ser sinalizado e pode ser um risco que, em operações mais sensíveis ou de maior volume, obrigue a uma outra validação, porque considera-se que não está 100% validado que aquela pessoa corresponde àquele device que está a fazer esta operação. Portanto, nós na segurança vemos isto, mas também vemos que naquelas áreas como a indústria, nas áreas da mobilidade, aquelas operações mais críticas, ou seja, todos aqueles segmentos em que eu tenho que ter uma garantia de conectividade e de estabilidade, porque disso depende aquilo que é a minha qualidade de serviço, e aí vemos surgir a API de qualidade de serviço, que realmente garante a estas empresas que naquilo que é a performance das suas operações, em termos remotos ou que necessitam de recursos a vídeo, eu garanto que aquela qualidade de serviço, que aquela ligação é estável e não vai pôr em causa aquilo que eu estou a entregar. E quando falamos também, por exemplo, das APIs de localização, é fácil lembrarmos quantas empresas nós conhecemos cuja localização e monitorização constante dos seus ativos depende disso, aquilo que é o seu core business. Portanto, se eles não conseguem garantir isso, não vão conseguir garantir a qualidade daquilo que entregam. E se nós estamos a dar ferramentas com cobertura nacional, com uma accuracy e uma qualidade acima de qualquer situação, nós estamos a dar, de facto, uma possibilidade de que todas estas APIs vão acrescentar inteligência, vão acrescentar conhecimento e quando nós dizemos que acrescentam eficiência, é um acrescentar eficiência sem colocar em causa a experiência do cliente. Todos nós sabemos que, quando falamos de tecnologia, muitas vezes, quando acrescentamos eficiência, sacrificamos a experiência do cliente e nós na AI temos muitos casos hoje em dia em que está a ser levado a um extremo, em que a experiência do cliente é má, é francamente má. Aqui, a eficiência é conseguida não é com o sacrifício de experiência do cliente, é com o aumento daquilo que é a experiência do cliente. Uma redução também de custo operacional, Claro. Porque estas validações, para os ouvintes que possam estar em casa que sejam do setor bancário, sabem perfeitamente o custo que isso tem, Claro. ter pessoas a fazer chamadas para fazer verificações que poderiam ser garantidas até certo nível, tirando alguns cenários que estão marcados com um risco maior, focar esta equipa nesses casos e deixar os outros casos para uma validação, neste caso feito por um operador e fidedigno e
com garantia da eficácia, digamos assim, da validação em causa, é um cost saving também, não é? Claro. Passa a ser intrínseco. E deixa de ser tão intrusivo. É intrínseco, não se nota. Intrusiva, não é? Exatamente. É uma questão de habituação também da sociedade e do consumidor final, digamos assim, porque só acaba por, se isto estiver realmente no caminho de ser devidamente validado, acaba por melhorar a qualidade de vida do consumidor final. Isto tudo tem-se desenvolvido bastante rápido. Há uns anos, para fazermos um pagamento, tínhamos que pegar no nosso carro, quem tinha carro, e ir a uma multibanco e realmente fazer um pagamento. Hoje em dia, podemos facilmente fazer isso através de um smartphone. Mas é preciso dar essa confiança também às operadoras, neste caso, e às APIs de rede. Isso próprio foi um tempo de adoção. Exatamente. Um tempo de adoção de confiança de que ir ter uma app de e-banking, e os bancos passaram por essa dor, não foi assim há tanto tempo. E há exemplos claros de, por exemplo, eu, já passei por casos desses, quando uma pessoa tem o cartão de crédito clonado e ele é usado na Malásia, por exemplo, eu sou contactado pela entidade bancária a dizer, registámos aqui uns movimentos na Malásia, isto é tu. Não sou eu. Mas quando aquilo para, já saíram uns milhares valentes, no meu caso até curiosamente com um globo pelo meio, portanto a pessoa estava a roubar, mas teve fome e portanto teve um globo pelo meio, que é uma coisa muito interessante. Quando nós integramos uma API de validação de localização, isto é feito a anteriori, portanto, a primeira, não pode ocorrer a primeira. Portanto, se aquilo é um critério que obriga a validação, essa validação vai ter de ser feita. O Paulo Rego está na Malásia, eu não estou, e aquilo é bloqueado à nascença. Portanto, isto é só um exemplo claro, e é um exemplo pequeno, não é? Mas a gente sabe que estes exemplos podem valer milhões, não é? No meu caso, foi duro, mas é pouco, mas podem valer milhões. Mas era só para dar um exemplo prático. É um caso real, portanto. É um caso real. E o globo também é real. Aparece lá no meio, eu achei. Até me deu algum respeito pelo meliante, neste caso. Não é? Muito bem, Carlos. O Paulo falava, portanto, desta questão também da segurança, da privacidade, como sendo cruciais em todos os sistemas e como no caso das APIs também. Falou aqui na parte das garantias. Eu gostava que falasse um bocadinho na gestão da privacidade e consentimento, inclusive também do portal de developers da Mel. Antes só ia dar uma nota. Nós estávamos muito a falar das pessoas, brevemente, os devices não têm pessoas. Vão haver outros devices e vai abrir uma infinidade de outras aplicações. Portanto, isto nunca mais acaba. A questão do consentimento é claramente uma coisa que nós, de alguma forma, tem sido o grande time consuming que nós temos tido neste processo, é exatamente a garantia dos consentimentos para que, quando a informação é acedida através do portal, há exatamente aquele chão que já aqui referimos, em que é by design, é por default. Não há a mínima preocupação da parte do developer que tenha que ir procurar qualquer coisa. Não. O acesso à informação, através daquele portal, é uma informação que está perfeitamente disponibilizada para os fins a que foi disponibilizado. Isso é um trabalho muito grande que o operador tem que ter com a sua base de clientes. É a garantia que os clientes dão as necessárias autenticações, dão os necessários consentimentos à utilização daquele tipo de dados. Por isso, como o Paulo também referiu muito bem, o cliente tem que estar perfeitamente consciente de qual é a autorização, qual é o consentimento que tem que estar a dar. Portanto, nós temos que utilizar uma linguagem muito clara com o cliente, temos que investir nessa comunicação com o cliente, porque é o princípio básico da confiança que o cliente continua a depositar em nós. Que é, nós não temos apenas a confiança da conectividade, temos também a confiança do acesso a um conjunto de dados que fazem parte da vida do cliente. Então, de alguma forma, a relação com o cliente, a nossa relação com o nosso cliente, digamos que se amplia, não apenas pela conectividade, mas pelo veículo de entrega de um conjunto de consentimentos, passamos a estar no meio de uma nova transação, chamemos-lhe assim. Portanto, isso é o trabalho muito, muito relevante que nós temos feito ao nível do bendito portal de suporte ao 5G, API Sprint, que os nossos developers podem utilizar e abusar. Porque nós, neste momento, claramente estamos a investir
na criação de um ecossistema, nós precisamos, Portugal tem todo o potencial para ter um ecossistema de developers. Com esta standardização, nós entramos numa nova era dos descobrimentos. Nós passamos a poder ser um centro de inovação. Nós temos, sem desprimor, e não só nós, mas os nossos concorrentes também, um bocadinho menos que nós. Mas nós temos as melhores redes de comunicações a nível mundial, das melhores qualidades de rede a nível mundial. Nós temos excelentes centros de desenvolvimento. Portanto, nós podemos fazer produto de ponta de nível mundial. Portanto, o Luís, estou convencido que um dia vai ser conhecido na Malásia. Algures num grande evento desportivo, porque a aplicação que ele faz vai ter um use case, não apenas aquele que ele pensou agora, mas muitos outros sem dúvida. Porque depois o mercado, a criatividade e o mercado traz exatamente essa utilização e a evolução dessas aplicações. Agora, o consentimento tem que existir. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante e deve ser valorizado pelos developers. Busquem os dados nos sítios em que lhes dão um chão seguro. Vão ao Portal da Mel e encontram isso lá. Obrigada, Carlos. Acrescentar aqui uma Diz, coisa, Marco. se me permite, que é, o Carlos disse uma coisa muito importante. Portugal tem não só estas capacidades do ponto de vista da infraestrutura já instaurada, mas também nós estamos a tornar-nos facilmente um hub de inovação dentro da Europa. Temos empresas que estão a sediar cá hubs de inovação vindos de fora. Por isso, quando estamos a falar em desenhar use cases que não existem, claro que existem, a questão é mesmo essa, nós estamos aqui a tentar encontrar as coisas e fazer tackle do problema que já existe, mas a realidade é que estamos a inovar, estamos a ir fora, estamos a tentar integrar dentro destas aplicações estes novos use cases. Então, Portugal tem também mais um posicionamento estratégico dentro da escala europeia e em alguns casos até na escala mundial. Nós estamos a internacionalizar muitos unicórnios com alguma taxa de sucesso não negligenciável de longe e estamos a criar este ecossistema dentro de Portugal de inovação. Estamos a criar este ecossistema de inovação tecnológica, fintech também. Estávamos a falar da indústria da banca em Portugal. Por isso temos sim tudo o que é necessário para que isto tenha um bom potencial, seja se calhar até pioneiro em alguns casos, early adopter noutros e scaler, no fundo, que é o que acho que o Carlos estava a tentar também sublinhar. Nós temos que ter capacidade de escalar para chegar aos utilizadores finais e os convencer. Capacidade de escala também temos, por isso acho que é mesmo uma missão nossa conseguimos chegar aí. Obrigada, Marco. Luís, falando aqui do ecossistema, não é? Existe a preocupação das operadoras com o cliente, mas os developers estão no centro e tenho a certeza que podemos ter alguns a assistir e, portanto, eu perguntava que conselhos podes dar para outros developers para explorar APIs de rede? O conselho é mesmo experimentar. Na verdade, as APIs, neste caso, que estão disponíveis, em termos de integração, são de muito fácil integração e esta standardização que o Marco falou há bocadinho também ajuda nisso, mesmo na parte da documentação, tudo o que é disponibilizado ao developer para se proceder à fase de integração. Está tudo apresentado de uma forma bastante clara e simples. Portanto, mesmo para os developers, isso não traz muitas dores de cabeça e isso é bom. Isso é muito bom. E, portanto, o objetivo agora é manter este processo iterativo que o Marco estava a falar há bocadinho, porque isso, na verdade, é muito importante porque vão existir use cases, por exemplo, no caso de uma API de localização, vão existir use cases que essa API se calhar não funciona, noutros vai funcionar. Mas isso permite que, no caso que não funciona, a API se possa vir a desenvolver ainda melhor, de uma melhor forma, vir a ser otimizada para que então possa funcionar em 2 use cases e quem diz 2 diz 3 e assim sucessivamente. E vai existindo sempre este processo iterativo com vista a otimizar o que já existe e com vista a atingirmos aqui APIs de referência para virem a ser utilizadas, para dar não só fiabilidade àquilo que o developer está a implementar, mas também fiabilidade para o consumidor final.
Obrigada, Luís. Eu voltava ao Marco. Marco, com o mercado das APIs de rede a crescer rapidamente, que papel terão empresas como a Microsoft e que sinergias existem com Cloud e IA? Uma coisa que tu também referenciaste na apresentação. Ok, o primeiro ponto, a Microsoft viu o potencial desta ligação entre a comunidade de developers e a comunidade telco que existe no mundo bastante cedo. Começou logo até a colaborar, o Mel trabalhou diretamente com a equipa do Gateway que estava a descrever, e esse ponto, digamos assim, de ligação entre estes dois ecossistemas, um cloud provider, onde muitas vezes até já está a correr, e começando já a ponte para a tua segunda pergunta, assim, a aplicação já está provavelmente a correr em cloud, já está hosted dentro desse data center, onde consegue facilmente também fazer essa integração e com isto facilitarmos nós a aceleração de quase numa ótica de marketplace destas APIs aos developers. Também ser uma forma, também usando a analogia do marketplace, de os operadores conseguirem colocar todas as suas capacidades à disponibilidade dessa comunidade. Por isso temos uma interface no fundo, estamos no meio, a trabalhar muito próximo destes dois ecossistemas, já há muitos anos, por isso eu até acho que é uma missão da Microsoft ver este potencial e disponibilizar, colaborar e disponibilizar a ambas as partes todas as capacidades, os SDKs para facilitar as integrações e as documentações e o suporte para o lado dos developers, que já fazemos, e também colaborar com os operadores para, ok, o que é que nós precisamos de colocar neste gateway para vos facilitar também a integração, facilitar questões que conseguimos fazer com billing e identidade, e agora tenho uma aplicação global, há dezenas e dezenas de operadores, vou ter que ter um registro em cada um. Não, ok, nós facilitamos essa parte. Há problemas dentro do que é a integração destas comunidades que a Microsoft viu como, ok, esta bola está do nosso campo, somos nós que temos que facilitar isto. Porque senão vamos andar a ter meias soluções outra vez. A ideia é, já aprendemos muito, já andamos a fazer transformação digital e inovação digital há muito tempo, é bom que nós façamos isto já todos bem e de forma colaborativa. Por isso, a Microsoft é um player nesta história de colaboração e integração aqui das duas comunidades. O último ponto que colocaste na tua questão da IA. É assim, a IA é, digamos que, a próxima geração de aplicações. Eu acho que nós começamos a fazer aplicações, se calhar, em linha de comandos, para os que também têm cabelos brancos como eu, se devem lembrar. As aplicações eram uma coisa muito primitiva, depois começamos a fazer interfaces gráficas, depois saímos do computador para um outro computador mais pequenininho que anda no nosso bolso e depois foi uma grande revolução. O que é a próxima geração de aplicações? Na minha opinião, são os agentes, ok? A próxima geração de aplicações são os agentes. E os agentes funcionam em cima de APIs. Um agente, para todos os efeitos, eu por acaso tinha lá a nota, mas depois não sublinhei. Mas existe agora um grande protocolo que está a nascer, e eu obrigado pela pergunta, assim posso ir fazer esse ponto, que é o MCP, o Model Context Protocol. O MCP é a forma de nós colocarmos APIs visíveis, digamos assim, para o agente. E o agente conseguir entender as capacidades dessa API e fazer decisões. Por isso, quando eu estava há bocado a dizer, eu tenho aqui uma calculadora, a capacidade para ir fazer uma pesquisa à internet, e tenho aqui um conjunto de capacidades de rede que eu também posso tirar partido para fazer verificação do utilizador. E eu, quando planeio fazer esta operação, posso planeá-la com toda a segurança e tudo usando, por exemplo, um protocolo MCP que está assente em cima da API. E já estamos a ver a surgirem exatamente esses casos de uso em cima de gestão de plataforma, de cloud, para developers assim, mais próximos dentro do GitHub, mas depois começamos a ver muitos outros casos de uso de indústria também a surgirem e depois, com este mundo da APIs a ser adotado massivamente pelos agentes, então, claramente, se estamos a dizer que isto torna-se o caminho para fazer um montão de operações da aplicação, já tem que nascer lá de um agente, porque se não nascer de um agente vamos ter que andar atrás do prejuízo mais à frente. Isso eu acho que já vai nascer nativo.
Isto vai ser mais eu estava a usar a analogia do canivete suíço. É mais uma ferramenta dentro do canivete suíço da inteligência artificial para melhorar a experiência de utilização, neste caso do agente. Obrigada, Marco. Paulo, o Marco há pouco falava também numa questão que é, bem, de alguma forma diz que Portugal e Lisboa é o Silicon Valley da Europa, não é? Estamos a atrair muita inovação para Portugal, também se calhar um bocadinho alavancado pelo aquilo que é a Web Summit ocorrer em Portugal e em Lisboa. E eu perguntava, tirando os internacionais que estão a pescar o olho a Portugal, quem é que deve estar atento a esta nova tecnologia em Portugal, em termos de setores, para além das operadoras, não é? Já sabemos que a Mel está muito atenta, não sei se os concorrentes estão ou não, mas quem mais devia de estar atento? Eu acho que, assim, de uma forma mais genérica, deveriam estar atentas todas as empresas que têm na inovação um fator distintivo e um fator de competitividade. Neste momento concreto, como estamos numa fase de early adopters, eu diria que são aquelas empresas que têm preocupações concretas de segurança, de usabilidade naquilo que são as aplicações, plataformas e sistemas. E, portanto, as software houses, naturalmente, porque fazem transversalmente, e as fintechs, são aquelas empresas que estão na linha da frente, porque são aquelas empresas para quem o tema da segurança e a prevenção da fraude bancária é mais substantivo. No entanto, e como falámos há pouco, também sabemos que, ao nível da API, que eu também acredito muito, de qualidade de serviço, nós já sabemos que todas aquelas empresas cuja criticidade das suas operações ou o facto das suas operações ocorrerem remotamente e necessitarem de ligações estáveis, já vimos que estão a acontecer e, inclusivamente, começamos a ter alguns pedidos para a API de qualidade de serviço, mas mais ligada a necessidades de streaming, transmissões, de realidade aumentada. E, portanto, eu diria que nós, no final do dia, todos os setores, se nós acreditamos que isto é uma tecnologia que acrescenta valor, então se acrescenta valor, contribui para a competitividade das empresas, quem quer continuar a ser empresa vai ter que usar. E, portanto, é daquelas coisas que... Agora, a questão é o nível de adoção e quais são as empresas, por se atrasarem, que ficam um bocado para trás. Mas isto, se acreditamos que isto de facto acrescenta valor, vai ser fator de competitividade e vai acrescentar valor e as empresas vão ter que adotar. E há aqui um tema que já foi falado, que é extremamente importante, que é o facto disto ser compatível, ter esta compatibilidade, cumprir os estándares de redes da GSMA Association, garante-me que qualquer desenvolvimento, qualquer investimento que eu faça a este nível possa ser usado a nível mundial com os outros operadores. E, portanto, se há bocado falámos de segurança by design, agora podemos falar quase de escalabilidade by design. Portanto, o que eu desenvolvo, o que eu invisto, pode ser, de facto, e verdadeiramente escalável à escala global, garantido que eu não estou a desenvolver até Badajoz, estou a desenvolver para o mundo, se for essa a minha ambição. Muito obrigada. Eu pergunto agora aqui à nossa Regi se temos perguntas do público, quem está lá em casa. Sabem dizer-me? Não há perguntas? Não? Estão todos tímidos? Esta é a altura de fazerem agora as perguntas. Portanto, se quem está a assistir lá em casa tiver alguma questão, se não, eu penso que todos os senhores que estão no nosso painel estão no LinkedIn e usam LinkedIn e respondem, porque eu enviei convites e todos aceitaram. Sou testemunha, tá? Não aceitaram? Não me aceitou? Ai. Vou já ver se me aceitou ou não, mas eu diria que sim. Ficamos em contacto, que eu também gosto sempre de ver, saber um bocadinho mais sobre vocês, não é? O meu papel enquanto moderadora. Não temos mesmo nenhuma pergunta, não? Então, pronto, neste webinar API Standard de Rede, como motor de inovação global, revelamos mais do que uma tendência tecnológica. Revelamos uma visão transformadora para o futuro das telecomunicações e não só. Ao tornar as redes verdadeiras plataformas programáveis, acessíveis através de APIs abertas e seguras, estamos a abrir caminho para uma nova era de colaboração entre operadoras, developers, empresas, clientes, todos os setores. Esta evolução marca o início da nova economia de infraestruturas digitais, onde a standardização não é apenas técnica, é estratégica. É ela que permitirá escalar inovação, acelerar time to market e criar experiências inteligentes e contextuais sem qualquer aplicação. As redes deixam de ser apenas infraestrutura e passam a ser motores ativos de inovação global. Tem mais alguma coisa que queiram acrescentar?
Não? Então pronto, chegamos então ao fim deste webinar, mas esta conversa, como perceberam, está longe de terminar. As API Standard de rede estão a abrir novas possibilidades para inovação e transformação digital à escala global, como se mencionou. Agradecemos mais uma vez a todos os oradores pela partilha de visão, aos participantes que estão lá em casa pelo interesse e entusiasmo. Da nossa parte da APDC, enviaremos uma newsletter com todos os conteúdos do webinar, incluindo um questionário de avaliação. Esperamos que todos participem, vão ter o vosso feedback para melhorar e para sabermos se podemos fazer mais e melhor. Continuamos então juntos a construir o futuro. Obrigada a todos. O meu nome é Cindy Barardo e desejo uma continuação de dia feliz a todos. Obrigada mais uma vez, Paulo, Marco, Luís e Carlos. Obrigada.